Essa é a solução tecnológica que foi contratada e é diferente da primeira proposta do cartão, porque hoje, até para o pagamento do cartão, nós vamos pagar R$30 por dia. A gente tem pago R$30 por dia nas comunidades terapêuticas. E a gente tem foi contratado esse equipamento junto com o software que faz a gestão do prontuário desse paciente, que é um leitor biométrico, e aí o paciente, quando ele é cadastrado no cartão, é feito também ali é salvo, né, a biometria, a digital dos dedos dele, o que para possibilitar, inclusive, o débito diário da internação, e é dado ao paciente um cartão. E aí na maquininha tem um leitor do cartão. E aí, para mim poder registrar a presença do Luiz Fernando na comunidade terapêutica, eu tenho que ter o cartão do Luiz Fernando junto com o dedo do Luiz Fernando. Então, a gente paga todos os dias na comunidade terapêutica, é preciso dar ali a presença, debitar a presença. E para isso eu preciso ter o dedo do Luiz Fernando junto com o cartão do Luiz Fernando. Se em 48 horas o Luiz Fernando não registrar a presença a partir da biometria e da lógica do cartão, essa vaga expira. A gente abre um tempo rondômetro. Então, o próprio software ele tem isso já programado. Se em 48 horas, isso é para os casos de evasão do paciente que foi embora no sábado, por exemplo, né? Então, em 48 horas não foi registrada a presença do Luiz Fernando, abre um tempo rondômetro que automaticamente libera essa vaga para os demais municípios. Um dado importante trazer, que todo município, quando faz adesão, a gente tem tentado mapear, e isso já tem sido regra, comunidades terapêuticas num raio de até 100 quilômetros. Ou seja, para todo município que faz adesão, a gente tem tentado mapear comunidades terapêuticas num raio de 100 quilômetros. A nossa maior dificuldade está sendo encontrar comunidades terapêuticas dentro desse raio de 100 quilômetros feminina. Essa tem sido a nossa maior dificuldade. Inclusive, faço aqui um reforço e peço a vocês aí, né, todos os alunos que estão participando. Se nos municípios de vocês tem comunidades terapêuticas femininas que atendem a esses requisitos, 45 vagas, e que vocês entendem aí inicialmente que tem condição de atender o cartão, pode nos indicar para que a gente possa fazer. Hoje a nossa maior dificuldade está sendo encontrar comunidades terapêuticas femininas. Lembrando que nessa proposta do cartão, a gente só atende o público adulto, só as jovens acima de 18 anos na proposta do cartão. Então, diferente, e é a única exceção que a gente tem para as internações fora de 100 km, hoje está sendo nos casos de internação feminina. Essa é a frente e verso do cartão. Então, o paciente ele não é identificado por nome, em espaço não é colocado o nome, ele é identificado por número. Então, para os municípios que já teve conhecimento do cartão, aqui você tem um número e esse paciente, inclusive, ele é acompanhado a partir do número, né? O número do prontuário desse paciente. No software você consegue identificar o Luiz Fernando e o número do cartão dele. Número esse que é salvo. Então, se o Luiz foi internado hoje numa comunidade terapêutica e aí ele não quis, ficou um mês só de tratamento, ele evadiu, foi embora, não quis tratamento. E daqui 2 meses ele voltou para lá, ele continua com esse número, com esse protocolo lá dentro. Então eu sempre vou conseguir identificar o histórico do Luiz a partir do número do prontuário desse paciente. Um dado importante é que na lógica do cartão a gente não tem critério socioeconômico. Então, e aí é pensar na regra do SUS, né? A lógica do SUS. Então é universal, todo e qualquer paciente pode ter acesso a essa lógica do cartão e pode ser internado quantas vezes for necessário, né? Um dado que a gente traz é aquela questão. Uma vez que esse paciente foi internado 1, 2, 3 vezes no cartão, a gente entende que a lógica, e aí isso pensado para a comunidade terapêutica, não é o que vai funcionar com esse paciente. Aí é preciso pensar uma outra intervenção de que não comunidade terapêutica. E aí quando a gente garante a porta de entrada, inclusive o serviço de saúde mental nos municípios, é exatamente para a gente poder garantir, primeiro, um crivo maior e uma avaliação maior desse paciente. E até para que o município, naquele momento, tenha condição de ofertar uma outra possibilidade para ele de que não a internação em comunidade terapêutica, e sim um serviço de saúde mental. A gente sabe que hoje a gente também tem estruturado a rede de saúde mental e que em todos os casos de usuário de droga, a solução é a comunidade terapêutica. Esses são os nossos contatos. Eu acho que eu acabei acelerando demais, e aí acho que a gente pode abrir, inclusive, para um espaço de pergunta. O Reinaldo também está aqui na plateia hoje, como aluno. Esses são os contatos das referências lá, nossos, para os municípios que aí têm interesse. E aí, só para trazer um dado, Joanita, hoje, desde o dia 1º, a nossa primeira internação, ela aconteceu no dia 10/2, dia 10 de fevereiro, já passaram pela lógica do cartão 632 pessoas, hoje nós temos 26 comunidades terapêuticas já contratadas, número de adesão, ou seja, dos 853 municípios, 270 municípios já fizeram adesão ao cartão. Nós estamos no processo agora de articulação, instalação de maquininha, discussão para definição de fluxo de atendimento, rede. Número de comunidades terapêuticas em processo de contratação, a gente tem 35 comunidades terapêuticas em processo de contratação. Comunidades terapêuticas já visitadas por esse comitê gestor, já foram visitadas em todo o estado 85 comunidades terapêuticas, e número de municípios que já estão realizando internação, 123.
Isso é um dado que é importante. Nós temos 270 municípios que já fizeram adesão e só 123 estão fazendo as internações. Quando eu digo que estão fazendo internações, é que já tem equipamento e o cartão instalado. A nossa maior dificuldade está sendo os municípios devolver para a gente esse fluxo, essa porta de entrada, toda essa discussão municipal feita, assim, aonde que é a porta de entrada, aonde que serão encaminhados para os exames. Então, a gente, inclusive, faz um reforço aí, pedir os municípios para que nos ajude a provocar isso, né? Se o município já fez adesão ou tem interesse em fazer adesão, para que a gente possa fazer esse desenho do fluxo para a instalação da maquininha. Obrigado. Muito obrigada, Luiz, pela essa exposição do programa Aliança pela Vida. Novamente, na mesma lógica com a Carla, do Mães de Minas, esse programa foi construído de forma intersetorial, né? Onde a gente colocou todas as necessidades da assistência, considerando a questão da vulnerabilidade do risco da droga, do uso de substâncias psicoativas. E, da mesma lógica que eu falei com a Carla, eu vou falar com você. Assim, um dia o SUAS ainda vai conseguir ter essa dimensão, mas a gente está colando nas pessoas que têm o know-how igual a assistência está colando na saúde, que é uma responsabilidade até constitucional, né? Essa integração entre as duas pastas, para buscar e tentar fazer essa integração das duas políticas para o atendimento ao público. Na mesma analogia que eu fiz com o programa Mãe de Minas, o Aliança pela Vida, o governo de estado tinha um problema muito grande, né? Que é a questão do uso de substâncias psicoativas, drogas, principalmente o uso de crack, que estava tomando uma proporção gigantesca no Brasil e não diferentemente em Minas Gerais. Considerando que a questão do uso de substâncias psicoativas é um problema de saúde pública, né? E a saúde pública, do jeito que ela estava desenhada, ainda está desenhada, não daria conta por si só dos seus serviços de fazer essa inclusão do doente, né, da pessoa que precisava da proteção na rede de atendimento da saúde, foi necessário criar um programa específico para dar conta de fazer essa articulação, mobilização e inclusão dessa pessoa que precisa da proteção do Estado na rede de atendimento, saúde e assistência, né? Então, o Estado tinha esse problema, pensou como resolver esse problema no âmbito do Estado, foi identificar esse programa Aliança pela Vida, que tem várias ações, uma delas é o cartão, né? Tem várias ações, a questão de mobilização, a questão do território aliança, que é da abordagem social, a questão de projetos de mobilização social, que é por meio de entidades não governamentais, né? Então, são várias ações e, dentre elas, o Aliança pela Vida. O cartão Aliança pela Vida é exclusivo para o paciente que precisa da internação, né? Que nem todos precisam da internação. Com isso, diferentemente do Mães de Minas, o município precisa fazer adesão ao programa, né? E como é que ele faz? Ele manda uma carta, né, de interesse do município, um ofício de interesse do município em participar do programa. A partir daí, a Secretaria de Saúde, que é quem hoje é a gestora do programa, faz análise de todo o processo e começa a fazer as articulações com o município. Essa articulação, como o Luiz falou, a maioria dos municípios, quem procura é assistência que liga na saúde. Como é que o município faz para aderir? Por que é a assistência que faz esse contato? Porque o problema da drogadição no município acaba que ele vai para a assistência, né? Porque, muitas vezes, a saúde do município ainda não deu conta de dar essa cobertura para esse usuário, né? E, como sempre ficou, historicamente, o problema da drogadição bate na porta da assistência. Como não é uma responsabilidade da assistência o tratamento, é da nossa responsabilidade outras ações, a assistência precisa falar, gente, existe um programa no âmbito do governo do Estado que dá conta, né, desse atendimento a esse paciente de forma intersetorial. Busca essa parceria no governo do Estado, onde começa a ser feitas as análises de possibilidade daquele município implantar o programa, né? Inicia-se, inclusive, com a visita, o envio da documentação e a visita desse grupo gestor no município,
aí já inicia o processo da matrícula do município com a articulação das duas políticas, né? Nas reuniões, nas primeiras reuniões, tem que sentar os dois gestores, saúde e assistência, porque tem que ter a referência da saúde mental, e tem que ter na assistência esse processo da articulação da família, do acompanhamento da família, que é o que nos compete na parte da assistência social, dar proteção ao usuário de substâncias psicoativas. A partir daí, o município é que tem a autonomia de identificar qual a entidade que vai ser credenciada pelo programa para receber aquela pessoa que precisa do tratamento, que na sua grande maioria é comunidade terapêutica, né? A partir daí, a comunidade terapêutica tem que apresentar para o programa um projeto político-pedagógico de atendimento àqueles usuários. Nesse projeto político-pedagógico, o grupo gestor estadual, onde eu tenho assento nesse grupo, a gente pensou em atividades que eram necessárias colocar no projeto político-pedagógico para que aquela comunidade desenvolvesse. Por isso, pensamos na equipe mínima de referência, dentre elas o psicólogo e o assistente social. No projeto político-pedagógico, tem atividades do psicólogo e do assistente social, que são ações inerentes à assistência social, inclusive a referência com CRAS, com CREAS, o acompanhamento da família, né? Porque durante aquele período que o usuário está internado para fazer o tratamento, que é a questão do cartão Aliança, os profissionais, junto com o CRAS e com o CREAS, estão dando o acompanhamento. No caso do CRAS e o CREAS, a família, e no caso das profissionais da comunidade terapêutica, o usuário e também o familiar que vai participar de oficinas naquela comunidade terapêutica. Então, é esse processo que a equipe, o grupo intergestor que vai em loco, da assistência, da SEDESE, da saúde e do Subsecretaria de Política Subsecretaria Antidrogas, né, vai avaliar todo esse processo do município e a capacidade operacional do município nessa articulação. A partir daí, o município ele tem autonomia também para fazer essa articulação de acordo com o modelo do município, porque não adianta a gente chegar lá, Estado, e falar, não, município tem que ser assim, tem que ser dessa forma, não. O próprio município, de acordo com a sua capilaridade e a sua capacidade de gestão, saúde e assistência, é que vão identificar de que forma que vai existir a referência, a contra-referência, né, desse processo de buscar dar proteção social aos usuários de substâncias psicoativas, né? Então, é nesse desenho que foi construído e é implantado e é monitorado. E eu acho que o grande avanço desse programa, Aliança pela Vida, primeiro, é essa articulação da assistência e da saúde. Segundo, que não vai recurso para a família, o recurso vai para o tratamento da pessoa. Então, é aquela comunidade, a própria pessoa não recebe nada, porque, como a gente sabe, tratamento de saúde, nesse caso específico, é um tratamento caro. Sim. Essa pessoa pode estar em situação de vulnerabilidade que não tem condições de pagar o tratamento. Então, nem o usuário, nem a família tem acesso a nenhum recurso financeiro, né? O próprio município, ele não arca com nenhum recurso financeiro, a não ser os profissionais que ele já tem na sua rede para buscar fazer essa articulação e essa mobilização da sociedade no atendimento. Não é isso, Luiz? Sim. O recurso é pago direto para a comunidade terapêutica, né? Então, o recurso sai do Estado e vai direto para a comunidade terapêutica. É importante trazer esse dado da importância do serviço de assistência. A gente tem alguns dados que, inclusive, já dentro dessas maquininhas que já estão instaladas e internadas, em alguns lugares, a partir de uma negociação feita entre a Secretaria de Saúde e o gestor da assistência, a maquininha foi para o serviço de assistência, porque naquele lugar não tinha um serviço de saúde mental estruturado, e até que o serviço de saúde mental seja implantado naquele município, em alguns lugares, a porta de entrada do cartão tem ficado no serviço de assistência de alguns desses municípios. Que é a construção própria que o município Sim. faz, né? Que é o que ele dá conta de fazer nesse momento. Que não seria o melhor dos mundos, vamos dizer assim, porque a assistência, essa questão não é de responsabilidade da assistência, Sim. Entretanto, é de responsabilidade da gestão municipal, e é ele que vai construir esse modelo de acordo com a particularidade do próprio município. E um dado importante, Johnny, trazer, é que quando o município faz adesão, ele não tem limite de vagas.
Então, se a gente tem naquela região, por exemplo, 10 comunidades, vou dar exemplo da região de Campo Belo, talvez é uma região que a gente tenha conseguido, com poucos municípios, mas muitas comunidades terapêuticas habilitadas, a gente deve ter uma média de 6 comunidades terapêuticas habilitadas, até mais, eu acho que 8 comunidades, pensando na região de Oliveira, que também pode atender a região de Campo Belo. A gente está dizendo de um universo de mais de quase 180 vagas e que todos aqueles municípios daquela região podem a qualquer momento demandar acesso. Então, isso é um dado importante. Então, o município, quando faz a adesão, naquele momento que ele está cadastrando o paciente que está ali para encaminhar, aquele universo de vagas que ali existir, ele pode encaminhar o paciente para aquela comunidade terapêutica. Lembrando que é isso, R$30 por dia, R$900 mês, recurso esse que é só pago no final do mês e é claro que a partir da avaliação e aprovação dos profissionais ali fazendo a referência e contra-referência desse usuário dentro da comunidade terapêutica. E você trouxe um dado também, eu acho muito importante, acabei me esquecendo de dizer, de que quando a gente visita a comunidade terapêutica, um dos nossos principais papéis é, inclusive, avaliar o projeto terapêutico da instituição. Então, a gente avalia o projeto terapêutico da instituição e o plano terapêutico individualizado, né, que a ideia nossa é poder, inclusive, ver de que maneira que os outros serviços, de alguma forma, participem e interferem dentro da evolução clínica desse paciente dentro da comunidade terapêutica. Luiz, muito obrigado pela parceria. E eu vou te pedir para ficar na plateia, porque estão chegando perguntas. Pode ser que tenha alguma pergunta que é necessário você responder. Obrigado. Okay? Obrigado pela oportunidade. Bom, antes de entrar nas perguntas, eu gostaria de fechar essa aula de hoje, né, antes da gente entrar na avaliação do telepresencial e antes de iniciar as perguntas. Por que a gente entendeu que era necessário trazer os 3 programas no âmbito do governo que tem articulação com assistência? Primeiro, nós trouxemos o programa Travessia pela questão de que é um programa de Estado, do governo de Estado, que foi instituído com vista a minimizar ou erradicar a fome no Estado, né? Que é um programa estratégico que buscava identificar as situações de vulnerabilidade da família e do município, com vistas a atender o município e a família para minimizar a situação de pobreza. Diferentemente do programa em âmbito nacional, que transfere recurso em espécie para a família, o programa Travessia, como vocês lembram muito bem, ele identifica, ele faz um mapa das privações da família no município, um mapa de privações de acesso a serviços públicos daquele município, e é feito um atendimento de forma generalizada, tanto para a família identificada, quanto para o município com relação a fragilidades de rede de acesso. É um programa, ele não é de assistência social, porque ele tem uma capilaridade gigantesca, ele tem a interface na assistência, porque a assistência, um dos objetivos dela é combate à pobreza também, né? E para combater a pobreza, a assistência sozinha não dá conta, precisa de outras políticas públicas para fazer uma força-tarefa para conseguir esse objetivo gigantesco, que é minimizar ou erradicar a pobreza no Estado. Os outros 2 programas, Mãe de Minas e Aliança pela Vida, que na sua concepção já foi concebido com esse viés da assistência social, por que ele tem essa intersetorialidade grande com a assistência social? Primeiro, constitucionalmente, a gente tem a saúde, assistência e a previdência compõem o tripé da Seguridade Social. O que o artigo 194 da Constituição fala para a gente? Que é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos à saúde, à previdência e assistência. Então, a gente aqui em Minas não está inventando nada. Articular saúde e assistência é uma obrigação, porque essas 3 políticas visam dar proteção social à família, né? A intersetorialidade entre os 2 sistemas, ela nasceu na Constituição desde de 88, e a assistência social tem a sua maior diretriz, que é a centralidade na família. E quando a assistência ela atende a família e acompanha, a assistência, nós também já trabalhamos isso em outra aula, nós identificamos dentro do contexto familiar daquela família todas as vulnerabilidades sociais e riscos sociais que essa família se encontra. Então, a gestante está dentro da família, o usuário de droga está dentro da família, né?
que no caso da gestante é uma situação de vulnerabilidade, porque ela vai passar por aquele processo, e a questão da drogadição é a questão do risco que aquele usuário tem, considerando o atendimento e o acompanhamento da assistência social na família, né? O uso do crack e outras drogas, ele veio trazer uma problemática dentro dessas relações familiares, porque não, como nós falamos, como eu falei anteriormente, a questão da drogadição, do consumo de substâncias psicoativas, ele é um problema de saúde, então o usuário ele precisa de tratamento, entretanto, a família toda ela adoece, porque é uma situação de extrema fragilidade que a família toda passa, não é só o usuário. A partir do momento que o usuário inicia-se um processo de consumo de substâncias psicoativas, qualquer delas, não só o crack, mas qualquer outra substância psicoativa, inclusive álcool, né? A família passa por toda uma situação de violação ali dentro, inclusive de violência física, psicológica, né? Negligência e outras várias violações que aquela família passa com esse membro, com esse segmento da família que está sobre utilização de substâncias psicoativas. Então, cabe à assistência social também atender, em parceria com a saúde, esse sujeito que está, né, em consumo de substâncias psicoativas e também essa gestante no seu processo de gestação e também essa criança que está nascendo, que é um período que essa criança precisa de extrema um olhar diferenciado, e essa gestante também, nesse processo novo de vivência que essa família toda está passando. Com isso, a gente tem duas situações que são associadas. Primeiro, a situação de vulnerabilidade e risco social, que se configura naquela família a partir dessas duas situações. E ainda a questão do uso e da dependência de drogas. Como eu tenho essas duas situações de vulnerabilidade e de risco social, precisa que a gente estabeleça estratégias integradas, no sentido de buscar dar proteção a esse usuário e a essa família. E quando eu falo integradas, não adianta ter programas em âmbito federal e estadual, porque, como nós temos uma política que ela foi escrita de forma descentralizada e municipalista, significa que ela acontece no município. Por mais que existem programas em âmbitos estadual e federal, e o município está na execução desse programa, isso significa, na prática, o quê? Que tem que sentar o gestor de saúde, o gestor de assistência, buscando dar proteção a esse usuário, estabelecer estratégias com perspectiva a dar cobertura a esses membros que estão nessa situação de fragilidade. Então, com isso, eu tenho na assistência um importante papel nesse enfrentamento dessa situação, dentro das duas proteções. Na básica, eu tenho essa responsabilidade de fazer um trabalho preventivo no uso de dependência do crack e outras drogas. Ou seja, no CRAS, no serviço de convivência, né, a partir do momento que os profissionais, no atendimento e no acompanhamento, identifica a possibilidade de algum membro daquela família estar sobre o uso de substâncias psicoativas, elas precisam encaminhar na básica, fazer a referência para o CREAS e ainda, se onde aquela família reside, naquele território, se existe o risco social daquela família, né, aumentar o risco daquela família, considerando a comunidade que ela vive, a equipe do CRAS precisa desenvolver trabalhos preventivos para prevenir o uso e a dependência do crack e outras drogas. Na mesma lógica, a proteção especial, né? Quando essas famílias que foram identificadas pelo CRAS de uso de substâncias psicoativas, de que forma que o CREAS vai estar preparado para trabalhar com essa família e com o usuário em oficinas específicas para até no sentido de reparação de dano, de reparação da violação de direito que aquela família está passando.
com isso no CRAS, de que forma que os profissionais, as equipes de referência, vão trabalhar com vistas a prevenir a ocorrência de risco e enfrentar essa situação de vulnerabilidade, né? Por meio de ações voltadas no território para mobilizar a comunidade sobre essa situação. Aí a gente destacou algumas no slide, como palestras, campanhas, debates, filmes, fazer o diagnóstico do território, dessa situação de questão do consumo de drogas, né? E também a questão do número de gestantes que existe no território. Porque, veja bem, se o CRAS tem esse trabalho preventivo e se ele articula com a educação para levar essas palestras nas escolas, se ele articula com a saúde, de que forma que a saúde vai fazer uma ação no município, que foi falada pela própria Carla aqui, como que a assistência vai estar incorporada com a saúde para fazer esse trabalho preventivo e outras ações, não só na comunidade, mas dentro das oficinas que o CRAS trabalha, né? Nas oficinas de convivência, se eu tenho a família da Joanita, que ela mora numa comunidade, que é uma comunidade de extrema pobreza, que se naquela comunidade eu tenho situações de vivência de drogadição, na inserção da Joanita, da família da Joanita, no CRAS, nas oficinas de convivência e de desenvolvimento, tem que ser trabalhada a temática da drogadição, né? E a temática no sentido de, mesmo que a família da Joanita não tenha nenhum caso de usuário de droga, essa questão da drogadição, ela está tomando uma proporção tão grande que nós temos que colocar isso no menu de cardápio das atividades do CRAS. De que forma que a drogadição, o consumo de substâncias psicoativas vão ser trabalhados nas oficinas de convivência, de reflexão e de desenvolvimento do CRAS. Essa temática é necessária, considerando que, a partir dessa situação, demanda-se várias situações de violação de direito que aquela família passa e que a gente já falou aqui.